Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, para a honra e glória do Senhor. Acabei de chegar do culto. Hoje nós fizemos uma surpresa para a pastora, que aniversariou segunda-feira. Estamos felizes e alegres, graças a Deus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Deus tem uma palavra poderosa para nós. Oi, Machado. Oi, Dalto. Sejam bem-vindos, graças a Deus. Hoje o tema parece que é uma bênção, né? Alcançando dignidade. E a gente vai estar lendo João 8, do 2 ao 11. Sejam bem-vindos. Manda outro pra ela. Ela tá aí do seu ladinho, Manda um beijinho pra ela. Assistam aí juntinhos. Alcançando dignidade. João 8, do 2 ao 11. Que diz assim: E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia ele. Já tô com sono, gente. Tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficarem só Jesus e a mulher que estavam no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meu Deus. Acabei de ter uma revelação aqui. Gente, tá fazendo algum barulho aí no microfone? Deixa eu tirar esse microfone daqui. Porque qualquer coisa que esbarre, eu sou muito inquieta. Eu vou botar ele aqui e vai pegar o som direitinho. É melhor. Eu sou inquieta demais. Que palavra, hein? Eu acho que eu nunca tinha lido esse texto dessa maneira, assim, com esse entendimento que eu acabei de ter aqui. Mas vamos ver aqui o que o texto do devocional que eu compartilho com vocês traz sobre a reflexão, né? E depois eu vou falar o que eu observei aqui. Nenhum deles a condenou. Versículo 10. A amiga de Magda foi à igreja com roupas inapropriadas. Ninguém deveria se surpreender, afinal, a jovem era prostituta. A visitante moveu-se inquieta e desconfortável, alternando entre puxar sua saia curta e cobrir o próprio corpo com os braços cruzados. Você está com frio? Magda perguntou, habilmente tirando o foco do modo como ela estava vestida. Pegue o meu chale. Magda apresentou muitos a Jesus, simplesmente convidando-os para a igreja e ajudando-os a se sentirem confortáveis. O evangelho brilhava em meio aos seus métodos cativantes. Ela tratava
a todos com dignidade. Quando líderes religiosos arrastam uma mulher diante de Jesus com a dura acusação de adultério, mas porém verdadeira, Cristo tirou a atenção deles sobre ela até mandá-los embora dali. Depois que todos se foram, ele poderia repreendê-la, mas em vez disso fez duas perguntas simples: onde estão seus acusadores? E nenhum deles a condenou? A resposta para a última pergunta foi obviamente não. Então Jesus lhe deu a boa notícia na breve declaração: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Não subestime o poder do amor genuíno pelos outros. O amor que se recusa a condenar, que estende a dignidade e o perdão a todos. Como você reagirá ao ver alguém praticando um estilo de vida difícil? Quem você pode convidar a ir à igreja e como ajudá-lo a ir durante essa semana? Né? É um texto assim poderoso. Essa reflexão aqui referente, né, a essa evangelista que levava essas pessoas para a igreja e ela se colocar no lugar do outro e fazer a pessoa se sentir confortável na presença de Deus. Nós deveríamos praticar isso, sabe? A gente eu tenho falado isso, que nós cristãos, infelizmente, somos muito bons em apontar, muito bons em apontar os erros dos outros. Mas o fato eu vou te dizer que o que Deus me revelou aqui no texto. Quando Jesus começa a escrever na terra, não é esquisito? Tipo, tá todo mundo ali na roda para apedrejar a mulher, né? A mulher que foi apanhada em adultério, tava tudo conforme ali como que Moisés tinha colocado. Quando ouviram isso, aí Jesus assim, isso diziam eles tentando para que tivesse como acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Você já parou para perguntar assim, por que Jesus estava escrevendo na terra? Porque Jesus, ele tem um negócio com a terra, sabe? Não é de nada de misticismo, não. Presta atenção. Jesus também cuspiu na terra, fez uma lama e colocou nos olhos daquele cego de nascença, lembra? Pois é. Jesus ali escrevendo na terra. Sabe o que estava fazendo? Eu não sei o que ele estava escrevendo, tá? Isso é o que fui tocada no meu coração aqui na hora que estava lendo. Presta atenção. Por que Jesus estava ali escrevendo na terra? Porque nós viemos do pó da terra, não é? Lá no início, diz que a gente veio do pó. E do pó voltaremos, ok? Então, por que ele estava escrevendo? Porque ele estava ali, provavelmente, pensando: todo mundo é igual, veio do mesmo lugar. Estão todos eles pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, quando eu vim para poder morrer uma morte de cruz, para que eles pudessem redimir dos seus pecados. E todos co-iguais aqui, um querendo apedrejar o outro, sendo que todo mundo tem pecado. Aí ele foi e mandou essa: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí o que aconteceu? Todo mundo vazou, do mais velho até o mais novo. Por quê? Porque todo mundo tinha pecado.
mas estavam condenando aquela mulher à morte por causa do pecado dela. E por que ele voltou a escrever na terra? Para mostrar para aquela mulher que todos ali eram iguais e que ele tinha feito que todos refletissem e que não ficasse mais nenhum para acusá-la. Com isso, ele foi, como ele é Deus, Jesus é Deus, sentindo, sondando o coração daquela mulher, a alegria de ter uma chance de viver novamente, de viver, de não morrer, de continuar viva e de fazer tudo diferente. Ali ela já tinha se arrependido, certamente, de ter adulterado, não pretendia mais fazer isso e o Senhor Jesus já tinha percebido. Por isso que ele falou: cadê os seus acusadores? Ela disse: não tem. E aí ele virou e falou assim: nem eu te acuso. Mas ele deu uma ordem: vá e não peques mais. Então, esse tema aqui, alcançando dignidade, é que da mesma maneira que Jesus agiu com essa mulher, da mesma maneira que a gente quer que Jesus haja com a gente, tenha misericórdia da gente, das nossas falhas, nós precisamos exercer dessa misericórdia, desse senso de dignidade com as demais pessoas. Que muitas vezes a gente não exerce, a gente quer pra gente, mas a gente não quer não pensa no outro, né? Então, a reflexão é: como você reagirá ao ver alguém praticando um estilo de vida difícil? Eu tenho um carinho especial com pessoas moradoras de rua. E eu te digo, se um morador de rua resolve entrar na igreja na qual você está, esse morador de rua, ele vai ser bem... Obrigada, Diego, Deus abençoe. Vai ser bem tratado? Ou as pessoas vão agir com preconceito? Se uma prostituta tiver de serviço e ela entrar dentro de uma igreja na hora do culto, como está escrito aqui nesse texto, com as vestes que ela está, ela indo como ela está, mas no momento de desespero ou de ser tocada pelo Espírito Santo, ela entra em uma igreja, como que ela será recebida? Nós cristãos temos que pensar, nós temos que pensarmos nisso. Porque tá para chegar um tempo de avivamento e as pessoas vão correrem para as igrejas desesperadas, querendo Cristo Jesus, querendo uma solução, querendo uma direção. E nós temos que estar preparados para receber as pessoas como elas estão. Eu não estou dizendo que elas vão permanecer como estão, presta atenção, tá? Mas no primeiro momento elas vão como elas estão. Eu não nasci no berço cristão, tá? E eu comecei para a igreja, eu ainda fumava, ainda usava droga, ainda tinha minhas questões, mas eu já ia, Deus foi me tratando. O meu processo, que eu digo que eu era simpatizante da igreja evangélica, foram 9 anos. A primeira coisa que eu fui tratada, que eu fui tocada, na verdade, foi para ser dizimista. E eu, antes de me converter, de fato, eu já era dizimista e eu sempre fui abençoada financeiramente. Deus sempre me abençoou desde novinha, tá? Mas outras coisas eu só fui entender, abrir mão mesmo. Quando eu me converti, que eu fui para o encontro com Deus, isso 9 anos depois, e eu ainda era... Oh, meu Deus!
A pessoa me perguntava numa boate qual era a minha religião, falava que eu era evangélica, ainda era pedra de tropeço e ainda tinha muitos argumentos usando a palavra de Deus para argumentar o porquê que eu estava ali naquele lugar. Eu era terrível, irmãos, terrível. Mas Jesus me alcançou dentro do meu processo, me transformou e hoje eu estou aqui há 20 e poucos anos, firme na presença de Deus, me guardei em santidade, casei com meu esposo, estou casada há 20 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, nós acabamos de sair do culto, eu dirigi o culto hoje, meu marido pregou, nós louvamos 3 hinos, eu, meu esposo, meus 2 filhos, e Deus tem nos abençoado. E Deus, ele transforma, só que a gente precisa entender que cada uma das pessoas tem o seu processo. O meu foram 9 anos. Tem gente que se transforma assim, ó, em 3 meses. Tem gente que demora mais tempo. O fato é que Deus sonda o coração da pessoa, se ela realmente está querendo buscar mais de Deus, se ela tem aquilo no coração dela. Eu tinha no meu coração de me guardar, de estar em santidade, só me relacionar com meu marido e tudo mais, mas por várias vezes eu tropecei até me converter de fato. Mas era um desejo que eu tinha no meu coração e Deus sabia disso. Então, quando a gente vê esse tema aqui, alcançando dignidade, se a gente quer dignidade, a gente tem que pensar em dar dignidade ao outro, sabe? A gente precisa se colocar no lugar das pessoas, porque muitas das vezes a gente não se põe no lugar das pessoas, não. Entendeu? A gente olha, principalmente igrejas grandes, tá? Eu já tive em várias igrejas. Das pessoas, alguém vai mais simplesinha, a pessoa tá lá olhando com um olhar tipo, cara, essa pessoa não se tocou, entendeu? Só que, gente, vocês não sabem. Às vezes as pessoas não sabem o preço que é de um discipulado. O preço que as pessoas pagam para ganhar uma alma para Jesus, de dedicar tempo, estudar a palavra, tirar dúvidas. E aí você leva aquela pessoa simplesinha para uma igreja e chega lá, ela não se sente parte porque os olhares são tortos, porque as pessoas estão vivendo no seu mundinho gospel, entendeu? Onde todo mundo tem a sua vidinha mais ou menos estabilizada e só olha para a ponta do nariz, do próprio nariz, mas não se coloca no lugar do outro, que às vezes não tem nem carne para comer, e às vezes vão fazer os eventos da igreja e aí botam um preço que acha que é comum aquele ciclo das pessoas da igreja, mas não para pensar naquele que não tem condições de estar indo, de pagar aquele valor. Então, eu concordo que muitas das vezes a gente tem que fazer e manter um padrão que seja razoável para todo mundo, mas se tem um irmão, uma irmã, que não tem condições de ir, a igreja tem que se mobilizar e as pessoas têm que ter a sensibilidade de não deixar essa pessoa de fora. Eu, Viviane, creio e eu penso assim e eu sei que Jesus quer que a gente seja assim, se coloque no lugar do outro, como ele fez com essa mulher adúltera, que tinha adulterado, que ia ser apedrejada. Porque a gente é muito fácil de levantar a mão e querer apedrejar. Mas na hora que chega a nossa vez, a gente está clamando por misericórdia e não o fogo do Senhor sobre as nossas vidas. Então, que a gente possa refletir nisso esta noite.
sabe? Eu fico até emocionada, porque eu já vi coisas absurdas. E se eu não tivesse maturidade espiritual, muitas das vezes eu penso, Senhor, nem na igreja eu estaria mais. Do Senhor não largaria, entendeu? Mas eu já vi coisas, eu já paguei preço de ganhar muitas almas para Jesus, de ouvir eu chegando com as pessoas simples do lugar onde eu morava. E ouvi pessoas falando, chegaram os favelados. E a gente sabe o preço que a gente paga de joelho para que as pessoas não se desviem, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas assimilem o que você está estudando com elas, e é preço de entrega, de renúncia, de você se dedicar tempo para aquelas pessoas. Mas não é para mim e não é para a igreja, é para o Senhor. E eu fiz questão de que quando eu saí daquele lugar, eu falei, o sangue daquelas vidas que se perderam, que a gente teve trabalho de ganhar, não vai ser cobrado das minhas mãos. Eu falei para a líder principal, esse sangue não será cobrado da minha mão e do meu esposo, porque nós precisamos nos colocarmos no lugar das pessoas. Sim, Nascimento, vou fazer, fica aí que eu já vou finalizar aqui, a gente vai orar, tá bom? Seu nome Nascimento é o seu sobrenome, né? Se você quiser botar seu nome aí, tá bom? Então, meus irmãos, vamos ter esse sentimento de compaixão, de nos colocarmos no lugar do outro, de apontarmos menos, porque a gente não gosta de ser apontado. É óbvio que há momentos para exortar, há momentos, se a gente for solicitado para dar uma opinião, para exortar, a gente precisa ter sabedoria do tempo de amar, de exortar, porque quem exorta, quem ama, cuida, quem ama. Oi, João Vitor, a gente vai orar. Quem ama, cuida, quem ama corrige, né? Mas tem tempo para todas as coisas. Você não pode chegar numa pessoa que tá vindo agora e rasgar o verbo, porque você vai assustar essa pessoa. Aos pouquinhos Deus vai nos dando sabedoria para a gente poder ir tocando em determinados assuntos. Às vezes a pessoa mesmo começa a perguntar e aí a gente vai trabalhar, Deus vai nos ajudar através do Espírito Santo de Deus, que a gente consiga alcançar essas pessoas para o reino, né? Mas conforme eu sempre falo, oi, Diácono Lucas, seja bem-vindo. Oi, Adeni, que olha, primeiramente a gente ganha a pessoa pra gente. Quando ela ganha confiança, pega confiança na gente, aí a gente já pode falar de Jesus. Tudo que a gente falar, mostrar na palavra, aquela pessoa já tem a gente ali como referência. É muito mais fácil, mas delega tempo, paciência e oração e jejum. E as pessoas muitas vezes, com um ato de discriminação, com um ato de uma palavra, ela pode botar o seu trabalho que você teve através do Espírito Santo de Deus, tudo por água abaixo, porque a pessoa pode sair dali magoadíssima. Então vamos lá. Nesse momento, né, que eu já falei aqui sobre reflexão e tudo, não tem mais o que falar. O que passar daqui vai ser de mim. Então, vamos guardar isso no nosso coração, sabe? Vamos abrir os nossos olhos espirituais também, porque os dias são maus, viu, irmãos? Tem aparecido tantas coisas nas redes sociais, assim, heresias mesmo, coisas assim, as pessoas estão sendo usadas por Satanás para causar confusão. Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é Deus de confusão, Ele é sim, sim, não, não. Gente, foca na palavra.
Entendeu? Apareceu um vídeo pra mim de um pastor e depois uma amiga minha viu e veio conversar comigo, dizendo que é pastor, numa festa de Iemanjá. E assim, eu respeito as outras religiões, cada um tem a sua escolha, o livre-arbítrio, entendeu? Então, se a pessoa tá lá, ela vai cultuar o Deus dela lá. Só que o que eu tô falando é o seguinte: uma pessoa que diz que é cristão, que é pastor, ele não pode pregar heresia, o que não está na palavra. A palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, que ele é o único Deus, né? E aí você adorar outros deuses, Deus não compactua com isso. Então, assim, a gente fica assustado com determinadas coisas. Estão misturando tudo mesmo, Elaine. Tá muito escancarado já as coisas e a gente sabe que Jesus está voltando a qualquer momento. É tempo de conserto, é tempo de se voltar para Deus. Então, se Deus é Deus de sim, sim, não, não, gente, busque na palavra, não sejam enganados, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos eles enganariam a muitos, inclusive os escolhidos, né? Então, isso é um alerta de Deus para nós, no final dos tempos. Então, vamos buscar mais, nos consagrar mais e vigiar, gente. Vamos nos ajudar a abrir os olhos espirituais um do outro para que a gente não se perca, né? Para que a gente não se perca. Só o Senhor Jesus. A coisa tá ficando estreita e o Senhor tem pressa em nos alcançar, em nos dar discernimento, em que nós possamos proclamar a palavra dele. Amém? Então, neste momento, eu quero estar orando. Você viu, Lucas? Pois é. Tá? Aquela música também que eu falei rapidamente aí numa live também, né? A tal do Aue aí, que é música, não é louvor, gente. Não é adoração. Louvor é quando a gente louva a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. Adoração é quando a gente exalta o nome do Senhor. Não tem Cristo no meio, não é cristocêntrica, não tem adoração a Deus, não tem louvor, é música secular, não tem nada a ver com gospel. A gente tem que saber separar as coisas, né? Então vamos orar. Se vocês tiverem algum pedido de oração, vamos orar. Eu vou estar orando pelo João Vitor, né? Que ele pediu oração, mas alguém tem algum pedido de oração? Vou orar pela família do João Vitor. Se alguém tiver, escreve aí rapidinho. Luiz está internado. Vou orar, Lucas. Oremos, gente. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti, nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu venho clamar a Ti, Senhor, pelo João Vitor, Pai. Que ele seja, Senhor, cheio da Tua presença, Senhor. Que todos os planos de Satanás na vida dele sejam frustrados, Senhor. E que os Teus planos venham se cumprir. Traz, Senhor, a cura no corpo, na alma e no espírito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, também venham clamar, Senhor, pelo tio do Lucas, Senhor, o Luiz, que está internado. Entra com providência, meu Deus, toca ele nesta hora, ali naquele leito, Senhor, e vem trazendo uma cura completa no corpo, na alma e no espírito, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho clamar aqui por cada pessoa que entrou nesta live, nem que seja por um segundo. Que o Senhor venha tocar os seus corações, Senhor, colocar sede da Tua presença, de buscar mais da Tua face, de se posicionar. Entra nesses lares, Senhor, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento, a comunhão, a unidade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, traz restauração nos casamentos, Pai.
Coloca, Senhor, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Senhor, ajuda aqueles pais, Senhor, que estão passando, Senhor, pela dificuldade com seus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria, discernimento espiritual. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos blindarmos, Senhor, de toda essa confusão, de todas essas heresias, de todas essas coisas escancaradas que estão acontecendo nas redes sociais, através de falsos profetas, de falsos pastores, de pessoas que dizem que são proclamadores do reino, mas não são pactuados com outras coisas que não estão nas tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos livra de todo mal e tende misericórdia de nós, Senhor, que possamos ser guardados debaixo das tuas asas e poderosas mãos. Que o Senhor nos dê um sono, Senhor, reparador, que aquele que sofre de insônia, Senhor, aqueles que sofrem de ansiedade, que o Senhor venha, Senhor, dar um sono tranquilo, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade, que o Senhor venha trazer a cura, porque o Senhor é nosso refrigério. Muito obrigada, Senhor, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ficarem aí até agora. Hoje foi tarde mesmo, mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Então que Deus abençoe, beijo no coração. Tchau, até a próxima.